Boa tarde, pessoal. Mais um dia aqui no grupo de estudos em Fisiologia do Exercício da Unifal, o GFX. Hoje estamos aqui com a professora Mariana Gomes de Moraes, que vai apresentar para a gente prescrição do treinamento de corrida para mulheres, respostas endócrinas e imunológicas. Mariana, ótima apresentação para você, tudo de bom. Obrigada. Só confirmando, a apresentação já está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo. Então, como já foi apresentado, o título da minha palestra é Prescrição de Treinamento de Corrida para Mulheres, Respostas Endócrinas e Imunológicas. Então, me apresentando rapidinho, eu sou profissional de Educação Física, com muito orgulho, mestre em Biologia Celular, especialista em Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho, licenciada e bacharel em Educação Física pela Escola de Educação Física da UFMG, personal trainer e professora de ginástica e cofundadora da ATP Assessoria Esportiva. Então, vamos dar início a esse assunto que eu gosto demais, que é a corrida para a mulher. Então, a corrida ela já é conhecida como um tipo de... A corrida é um exercício aeróbico e ela é conhecida pelos benefícios que ela pode gerar para os seus praticantes. Ela é recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e já sabe que cada sessão de exercício ela é capaz de provocar alterações no organismo que com o treinamento ou com a prática constante, como a gente já fala, promovem adaptações fisiológicas capazes de gerar os benefícios para as pessoas que praticam. Então, do ponto de vista fisiológico, como o professor Wander Passoni, não sei se eu pronunciei direito, que falou sobre a prescrição de exercício aeróbico, já bem descreveu, a corrida é um exercício que utiliza como via predominante a via oxidativa ou a respiração mitocondrial. Então, vamos falar da questão histórica da prática de corrida das mulheres. Nos últimos anos, aumentou consideravelmente o número de mulheres que praticam esportes, ou com objetivos amadores, ou competitivos. Ele também mostrou essa foto da primeira maratonista, que é a Kathleen Switzer, e essa é a foto dela atualmente, continua participando da corrida. A Kathleen, ela foi proibida de participar, as mulheres eram proibidas de participar de uma maratona, e ela participou de uma forma irregular, se inscrevendo com um nome que, na verdade, não era um nome masculino, mas que não dava a entender que ela fosse uma mulher, e essa imagem, ela é histórica, que os organizadores tentaram tirar ela dessa prova de corrida, porém os próprios participantes e o treinador dela, que é o que está do lado dela, olhando pela foto do lado direito, mantiveram ela na prova, ela conseguiu concluir a prova. E também, não podia deixar de falar da maratonista recordista, esse é o último recorde de maratona, que é da Maratona de Chicago, que é da Bridget Cosney, que é uma queniana, e esse é o melhor tempo até agora de uma mulher numa prova de maratona. Então, nos últimos anos, a gente observa um aumento do número de mulheres participantes em eventos de corrida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, a gente também percebe que aumentou consideravelmente o número de mulheres concluintes de prova, porque também há uma diferença em pessoas que se inscrevem nas provas com o número de concluintes. E em algumas situações, o número de mulheres acabou ultrapassando o número de homens que concluíram provas. Esse é um dado americano, mas mundialmente também ocorre esse aumento do número de mulheres concluintes de provas de corrida. No Brasil, esse aumento ele acabou refletindo na criação de provas exclusivas para mulher. Então, aí está destacada a Corrida Vênus, a W-Run, mas também tem a Corrida da Mulher Maravilha, entre outros. Nos últimos anos, por conta da pandemia, a gente acabou não vendo provas de corrida, assim, de forma geral, mas já existem várias corridas específicas para o público feminino. Então, quando a gente vai pensar em questões históricas, até a década de 80, a diferença do desempenho entre homens e mulheres, ela estava mais relacionada a fatores históricos e sociais. Então, e também a questão do nível de fatores de treinamento. Por quê? Como as mulheres por muito tempo, foram proibidas de praticar alguns tipos de esporte ou de participar de provas esportivas,
elas não se envolviam tanto com a prática, com treinamento. A partir da década de 80, começou a aumentar não só o volume e intensidade dessas práticas, e a diferença de desempenho das mulheres acabou se aproximando, ficando mais próxima das dos homens. E aí, a partir da década de 80, as diferenças que até então estavam relacionadas a fatores culturais e fatores de treinamento se tornaram mais, refletiram mais nas diferenças sexuais e fisiológicas, entre elas a composição corporal, o total de hemoglobina dos homens, massa muscular e principalmente o VO2 máximo. E aí, como curiosidade, só para a gente ver como que foi essa questão histórica, tem algumas datas aí de provas em que as mulheres participavam. Então, assim, em 1928, aconteceu uma sequência de desmaios após as provas de 800 metros olímpicos, e acabou que essa prova ela foi tirada do quadro olímpico nesse ano, retornando somente em 1960. E aí, depois, em 1972, aparecem provas de maratona em que as mulheres participam já de forma legal, pensando que a primeira maratonista, a maratona que a Catherine participou foi em 1967, só em 62 que houve essa participação legal de mulheres em uma maratona. Em 1984, é realizada uma maratona olímpica feminina. Em 1998, a inscrição aumenta de número de mulheres corredoras na prova tanto de Boston quanto de Nova York. E esse último dado de 2015, 509 mil finalistas na maratona dos Estados Unidos, acabando em corresponder a 44% de mulheres participando dessa prova. E aí, quando a gente fala de mulher, não tem como a gente fugir da questão da variação hormonal que as mulheres sofrem. Seria muita ingenuidade nossa querer entender o exercício e a literatura relacionada ao exercício de corrida, que muitas vezes está pautada só em estudos com homem, e aplicar em mulheres. Então, vamos entender mais profundamente essa questão do ciclo. Então, a gente já sabe que as mulheres apresentam variações hormonais ao longo do ciclo menstrual, e alguns estudos já mostram que essas variações elas podem refletir no metabolismo, no desempenho e principalmente na resposta imune dessas mulheres. Então, nesse estudo de revisão aí da Janssen, ela destaca alguns fatores centrais aí na resposta hormonal. Essa primeira fase, que é conhecida como a fase folicular inicial, fase folicular precoce, em que há um pequeno aumento do LH e do FSH em função de um estímulo por conta do hipotálamo. Esse aumento do FSH e do LH, eles refletem já num aumento do estrógeno, já na fase final no momento final da fase folicular, ou na fase que a gente já considera a fase ovulatória. E em resposta a esse aumento do estrógeno, há um aumento também do LH. E esse LH, ele acaba refletindo na maturação do óvulo, a liberação do óvulo, e aí a gente entra na fase lútea, que se forma o corpo lúteo, e os hormônios estrógeno e progesterona, eles ficam elevados nessa fase lútea. Então, assim, falando de forma sintética, é isso que acontece no ciclo menstrual. Porém, já nesse estudo de revisão e também uma meta-análise da Kelly e colaboradores, ela destaca três momentos principais, 3 fases principais do ciclo menstrual por conta das alterações hormonais. A fase folicular inicial ou precoce, que é onde os hormônios progesterona e estrógeno estão baixos. O final da fase folicular, já na pré-ovulação, que há um aumento do estrógeno, mas a progesterona está baixa, e a fase lútea, em que esses 2 hormônios, eles atuam de forma simultânea e os 2 estão elevados. Então, essa primeira revisão, ela examinou o efeito da fase do ciclo menstrual no desempenho do exercício em mulheres eumenorreicas, que é mulheres com ciclo menstrual considerado normal. E aí, a gente pensando num ciclo considerado normal, já tem estudos que falam que um ciclo entendido como normal, ele varia de 25 a 35 dias de duração do ciclo.
Normalmente, o que altera a duração do ciclo, sempre a fase lútea vai ter uma duração única de 14 dias, e o que altera a duração do ciclo menstrual entre as mulheres seria a fase folicular. Então, a fase lútea, ela, não posso falar que ela é uma fase fixa de 14 dias, mas se a gente considerar que após a ovulação, 14 dias a mulher vai menstruar. E aí, nessa meta-análise, o que os autores destacam? Que o desempenho do exercício ele pode ser reduzido durante a fase folicular inicial. E que, além disso, as alterações hormonais, elas são capazes de influenciar os parâmetros cardiovasculares, respiratórios, metabólicos e neuromusculares, e, por conta disso, também refletiriam numa influência no desempenho e na performance das mulheres. E aí eu trouxe esse estudo, que é um estudo de revisão de 2010, de Tanja e Andrew, e nesse estudo, eles falam da questão da performance do exercício e também do metabolismo de alguns substratos energéticos, relacionando com esses hormônios estrógeno e progesterona. Então, a primeira coisa que eles destacam é que o estrógeno ele aumenta a disponibilidade de absorção de glicose nas fibras musculares do tipo 1, em exercícios de curta duração, favorecendo o fornecimento deste combustível durante esses exercícios. Porém, essa ação ela pode ser inibida pela progesterona. Além disso, a alta concentração do estrógeno presente na fase lútea, que foi a que eu mostrei, ela aumenta a capacidade de armazenamento de glicogênio muscular quando comparada à fase baixa do estrógeno durante a fase folicular inicial, foi aquela destacada pela Janssen. Além disso, a progesterona ela é capaz de promover o catabolismo proteico, enquanto o estrógeno suprime. E aí, com destaque para a fase lútea. Então, suplementar a ingestão de energia durante o exercício com proteína pode ser mais relevante na fase do ciclo menstrual, entendendo o CM como ciclo menstrual, em que a concentração de progesterona é elevada. E aí, por isso, a fase lútea, em que há um aumento desse hormônio nas mulheres. Depois eu trago esse outro artigo desses mesmos autores, já num estudo experimental com mulheres, em que eles avaliaram a resposta da creatina quinase e do dano muscular num exercício em esteira em declive. Nesse estudo, eles avaliaram as mulheres num exercício, numa esteira a menos 10 graus, as mulheres executaram o exercício por 20 minutos, e o que eles encontraram? E aí, só destacando uma coisa, eles queriam, com esse exercício, gerar dano muscular nas mulheres e analisar a CK, que é um marcador de dano tecidual também nessas mulheres. Então, o que eles já sabiam? Que o estrógeno ele tem propriedades antioxidantes e estabilizadoras de membrana. Então, ele teria um efeito protetor no exercício, quando ele estivesse alto nessas mulheres. Então, na fase em que esse hormônio ele está elevado, ele poderia gerar, a hipótese dele poderia gerar um efeito protetor em função desse exercício, gerando um menor dano tecidual com menor nível de CK no plasma das voluntárias. E aí, o que eles encontraram? Que a resposta da CK ao exercício, ela parece ser menor, de fato, quando as mulheres são testadas durante os períodos coincidentes com as concentrações mais altas do estrógeno, que era o que eles já esperavam. Desculpa que eu coloquei errado. Os níveis de CK também se recuperaram mais rápido nas mulheres do que nos homens, lembrando que o estrógeno é um hormônio com uma dosagem maior entre as mulheres. Porém, a dor muscular tardia ela é mais prolongada em mulheres, e ela pode ser influenciada pela fase do ciclo menstrual. Então, o que eles encontraram? Que tanto na fase folicular inicial quanto na fase lútea, as mulheres apresentaram uma dor muscular tardia mais elevada quando comparado com a fase folicular final ou pré-ovulatória. Porém, considerando que mesmo assim as mulheres já estavam com os níveis de CK recuperados após 48 horas, e mesmo assim elas relatavam dor muscular tardia após 72 horas. E aí depois eu venho falando da questão da resposta imune em função das diferenças sexuais depois de um exercício aeróbico. Esse artigo também é um artigo de revisão,
E nesse artigo, os autores demonstram que as mulheres em idade reprodutiva, elas têm um sistema imune mais ativo que os homens. Então, o que eles querem dizer com um sistema imune mais ativo? Que as mulheres, por conta de respostas celulares, elas poderiam estar mais sujeitas a um acometimento por doenças imunes, e aí sabendo que as mulheres, elas têm uma resposta linfocitária maior do que os homens, já tem estudos que demonstram isso, porém, essas mulheres seriam menos acometidas por doenças infecciosas. Então, assim, não tem como a gente dizer que tem um efeito melhor do que o outro. Eles destacam isso, falando da resposta imune de uma forma geral. Quando eles vêm falando sobre a questão do exercício, eles destacam a importância do controle da fase menstrual e dos contraceptivos orais, que a gente já sabe que algumas mulheres também utilizam contraceptivos orais, e nesse estudo eles fizeram isso, eles controlaram a fase menstrual e os contraceptivos orais, e perceberam que tanto mulheres que utilizam contraceptivos orais quanto as que não utilizam, e quando comparados esses grupos de mulheres com homens, eles apresentam diferenças marcantes na resposta imunológica ao estresse provocado por um exercício de alta intensidade. E aí, o que eles falam? Que pesquisas sobre os exercícios aeróbicos que não controlam a fase do ciclo menstrual ou contraceptivos orais, alguns não encontraram diferenças entre os sexos. Então, e aí? Eles encontraram diferenças, alguns estudos demonstram diferenças e outros não encontram. E aí eles destacam o estudo de Times, que é um estudo experimental de 2005, que fez isso, ele controlou as fases do ciclo menstrual e também a utilização de contraceptivos orais. E eles encontraram, assim, um dos dados mais relevantes desse estudo, que as mulheres, aí o CO, usuários de contraceptivos orais, tiveram maior aumento pós-exercício de linfócitos e neutrófilos do que homens e mulheres não usuárias de contraceptivos orais. E aí eu trouxe esse estudo também, que nesse estudo a gente pode observar aí pelos gráficos, eu não sei, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o marcador, que durante a fase lútea, a resposta celular das mulheres usuárias de contraceptivos orais, ela é maior do que as mulheres não usuárias, NOC, mulheres não usuárias de contraceptivos orais, e também o grupo controle, que foi o grupo de homens. Porém, quando a gente olha nos linfócitos, há uma diferença entre homens e mulheres, não usuárias de contraceptivos orais, mas a diferença com mulheres usuárias, ela é maior quando comparada às mulheres não usuárias. E esse estudo também destaca a resposta da IL-6, que é uma citocina que hoje a gente já sabe que é uma citocina moduladora do sistema imune, principalmente quando está envolvida no exercício. E eles observaram que as mulheres não usuárias de contraceptivos orais, elas aumentaram uma diferença, aliás, elas apresentaram uma diferença quando comparadas às mulheres usuárias de contraceptivos orais durante a fase folicular do ciclo menstrual. Então, resumindo os achados desse estudo, as respostas de neutrófilos, monócitos e linfócitos ao exercício durante a fase lútea em mulheres usuárias de contraceptivos orais, elas foram maiores do que durante a fase folicular. Aí não tem diferença entre fase inicial e fase final da fase folicular. E também maiores do que as respostas em homens. Um outro dado é que as mudanças na contagem de células imunes, elas foram consistentemente maiores durante a fase folicular em mulheres usuárias de contraceptivos orais. Além disso, a mudança induzida pelo exercício na IL-6, ela foi aproximadamente 80% maior nas mulheres não usuárias de contraceptivos orais, quando comparado às mulheres usuárias durante a fase folicular, que foi o que eu mostrei no gráfico para vocês. E aí, depois eu destaco esse estudo de Giraldo e Garcia, que avalia diferentes intensidades do exercício aeróbico na resposta inflamatória. Então, esse estudo, nesse estudo eles encontraram que eles destacam que as mulheres já apresentam níveis basais de marcadores inflamatórios mais elevados do que os homens, também parecido com aquele estudo que eu já tinha mostrado para vocês, o estudo de revisão. Nesse estudo, eles avaliaram duas intensidades de exercício.
um exercício que eles consideram um exercício moderado, 55% do VO2 máximo, e intenso. Esse exercício ele foi realizado num ciclo ergômetro, não foi realizado em esteira. E aí, o que eles encontraram? Que as duas intensidades de exercício, elas foram capazes de estimular o processo fagocítico dos neutrófilos em mulheres sedentárias. Aí eu estou destacando mulheres sedentárias, porque se já existem poucos estudos com mulheres, ainda existem muito menos estudos com mulheres treinadas, em geral, em vários esportes, sobretudo em exercício de corrida. E aí, o que eles deixam, assim, como achado principal desse estudo? Que o processo de liberação de citocinas pró- e anti-inflamatórias, ele, apesar de ocorrer nas duas intensidades de exercício, ele parece ser melhor após o exercício moderado. E aí, depois, esse estudo do Northoff, ele é muito legal, ele avalia a expressão gênica de alguns reguladores da resposta inflamatória após um exercício aeróbico. Então, nesse estudo, eles realizaram 60 minutos de exercício de corrida, a 93% do limiar anaeróbico. Eles avaliaram 9 mulheres e 12 homens. Essas 9 mulheres, elas foram avaliadas tanto na fase folicular, quanto na fase lútea do ciclo menstrual. Na fase folicular, eles realizaram 10 dias após a menstruação, e na fase lútea, eles estabeleceram 25 dias. Depois, a gente pode discutir sobre essa questão de estabelecimento de dias no ciclo menstrual das mulheres. E aí, o que eles encontraram? Que as mulheres na fase lútea, elas apresentam aumento na regulação de genes pró-inflamatórios quando comparados com mulheres na fase folicular ou homens. Então, se a gente pensar, a fase lútea é a fase em que o estrógeno e a progesterona estão elevados nas mulheres. Além disso, as mulheres na fase lútea, elas apresentam uma redução na regulação dos genes anti-inflamatórios. E os genes relacionados a IL-6 e L1-RN, eles são regulados em direções opostas, em mulheres na fase lútea, quando comparados às mulheres na fase folicular ou em homens. Lembrando que o grupo de mulheres era o mesmo e elas foram avaliadas em fases distintas do ciclo menstrual. E aí eles destacam que as mudanças na expressão gênica em mulheres durante a fase lútea, elas são claramente inflamatórias por conta desse aumento de genes relacionados à resposta inflamatória e o down regulation, a redução dos genes anti-inflamatórios. E aí, o que a gente pode resumir desses achados? Que ocorrem flutuações ao longo do ciclo menstrual, e que os estudos até então, sejam relacionados às respostas endócrinas, fisiológicas, imunológicas, eles ainda apresentam resultados conflitantes. E, além disso, os efeitos no desempenho do exercício do sistema imune de mulheres ainda não é entendido, a gente não pode bater o martelo em relação à influência das flutuações hormonais, seja no desempenho, ou também na questão do exercício e a influência do exercício de corrida, tanto na resposta endocrinológica, imunológica das mulheres, ou ao contrário, o sistema imune influenciando esses exercícios de corrida. E aí, eu venho trazendo o exercício que nós realizamos no nosso grupo de laboratório, que é o meu projeto de mestrado, tentando, assim, fechar algumas lacunas tentando, assim, estudar alguns buracos que a gente encontrou na literatura. Então, nós avaliamos 18 mulheres treinadas em corrida e, como fatores de inclusão, as mulheres precisavam ser eumenorreicas, ou seja, ter um ciclo menstrual normal, idade entre 28 e 40 anos, e um pace de 6 minutos por quilômetro. Então, as mulheres precisavam ser capazes de correr 10 quilômetros em até 60 minutos para a gente considerá-las treinadas. Como fatores de exclusão, as mulheres não poderiam fazer nenhum tipo de uso de esteroides ou contraceptivos orais, serem fumantes ou apresentar qualquer lesão musculoesquelética. E aí, esse é um resumo do nosso protocolo. O nosso estudo contou com 4 fases: a fase de recrutamento, o primeiro dia de teste, que foi o teste de VO2 máximo, a avaliação física e o protocolo de corrida, que aconteceu no terceiro dia. Todos eles aconteceram em dias distintos, porém eles ocorreram todos na fase lútea do ciclo menstrual,
pois a gente precisava utilizar uma fase do ciclo para uniformizar a nossa amostra, e por opção a gente escolheu a fase lútea, em que os dois hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, eles atuam de forma sinérgica aí na resposta das mulheres. Então, só para explicar como ocorreu, nosso protocolo de corrida, ele foi 80% do VO2 máximo encontrado no primeiro dia de teste. No primeiro dia, a gente fez coleta de pressão de amostras de sangue, avaliamos pressão arterial, frequência cardíaca e lactato, PSE, pré-exercício, pós-exercício, e 1 hora após o protocolo de exercício, nós também realizamos as coletas de sangue. Então, de forma resumida, a gente já sabe que na literatura científica, algumas das deficiências estão relacionadas ao controle da fase do ciclo menstrual. Então, alguns estudos já oferecem alguns parâmetros de controle, e nesse estudo nós utilizamos 2. O controle por meio da contagem de dias baseada no calendário, e a gente fez um recordatório do ciclo menstrual dessas mulheres, e a dosagem hormonal do estrógeno e da progesterona. Então, aí nesses gráficos estão... a gente conseguiu garantir que todas essas mulheres estivessem na fase lútea do ciclo menstrual por meio desses 2 parâmetros. E, de uma forma geral, o que a gente encontrou? Que o exercício vigoroso ou intenso, que era 80% do VO2 máximo, ele provocou perturbações no organismo das voluntárias, então a gente queria gerar essa perturbação. Encontramos que o esforço percebido por elas também foi progressivo e provocou uma maior demanda metabólica ao longo do tempo, e aí é importante utilizar a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, como um controle da intensidade do exercício. A gente queria levar essas mulheres até a fadiga, e por conta disso nós analisamos a PSE dessas mulheres durante todo o protocolo de exercício. Observamos que houve uma maior participação da via anaeróbica lática, com maior produção de acúmulo de lactato, uma vez que nós dosamos o lactato pré, pós e 1 hora após, e que nós somos capazes de gerar dano tecidual às fibras musculares. E aí, assim, só passando de uma forma geral, a gente também observou alterações nas células do sistema imune. Aí são dados da contagem de células de leucócitos, neutrófilos, os 2 primeiros gráficos, monócitos e basófilos, e eosinófilos e linfócitos. Então, esse protocolo de exercício, ele foi capaz de perturbar não só fatores relacionados ao sistema fisiológico dessas mulheres, mas também o sistema imune dessas mulheres. E aí, o que a gente encontrou? Que a redução dos linfócitos após o exercício, ela pode estar relacionada à teoria da janela aberta, que é muito presente na corrida. A gente vocês já devem ter ouvido, assim, corredores às vezes fazem provas de longa duração e pós-prova, eles acabam relatando gripe, ou então algo do tipo, nesse momento de pandemia não, mas é algo muito comum entre corredores, principalmente maratonistas, e esse fator pode estar relacionado a um exercício intenso ou com grande volume, como, por exemplo, uma prova de maratona. E como resultado principal, nesse momento, uma única sessão de exercício aeróbico intenso, ela pode estar relacionada à imunossupressão em resposta a uma situação extrema de estresse, então um exercício até a fadiga, que poderia culminar no aumento do risco de infecção, sobretudo do trato respiratório, que é o que eu falei com vocês, e que esses autores também destacam. E aí também analisamos as citocinas plasmáticas, e aí com destaque para L6 e L10, que são citocinas que a gente avalia muito durante o exercício, a resposta imune durante o exercício, e a gente entende a IL-10 como uma citocina anti-inflamatória, e a IL-6, que até então ela era entendida como uma citocina pró-inflamatória, hoje em dia a gente já entende ela como uma citocina moduladora. Esses dados ainda não foram publicados, mas já foram submetidos. E aí, de uma forma geral, nesse estudo, a resposta das citocinas avaliadas, ela mostrou características anti-inflamatórias ou moduladoras da resposta inflamatória causada pelo exercício, representadas pelo aumento, tanto da IL-6 quanto a IL-10. E alterações transitórias nos marcadores imunológicos e inflamatórios provocados por essa sessão de exercício
elas poderiam estar relacionadas aos efeitos benéficos promovidos pela prática regular, por exemplo, de um exercício, de um treinamento de corrida. E aí, nesse nosso estudo, o que a gente concluiu? Que o protocolo de exercício submáximo até a fadiga, ele é capaz de alterar parâmetros fisiológicos e inflamatórios em mulheres treinadas em corrida durante a fase lútea do ciclo menstrual. Além disso, eu não trouxe esses dados, mas parece que a capacidade aeróbica, ela parece ser um indicador de treinamento que pode estar relacionado a uma resposta anti-inflamatória mais eficiente. Então, a gente segmentou as mulheres de acordo com o VO2, a gente observou que há uma resposta diferente entre as mulheres mais treinadas e menos treinadas, e que isso poderia estar relacionado a uma resposta anti-inflamatória mais eficiente. E, além disso, nós também correlacionamos a massa muscular com as respostas de citocinas, entendendo que o tecido muscular, ele também é capaz de produzir essas citocinas, porém a gente não encontrou nenhum fator relacionado ou que correlacionasse com a resposta inflamatória. E aí, sabendo de tudo isso, eu trouxe outros estudos para a gente também discutir a questão do ciclo menstrual e da resposta hormonal de mulheres. Esse estudo ele foi realizado com atletas de handball, eles fizeram aplicaram um questionário para essas atletas sobre a incidência da síndrome pré-menstrual. E aí, esse estudo, ele é um estudo de pesquisadores brasileiros, por isso que eu trouxe, que é importante a gente entender também como que funciona perto da gente. Eles encontraram que 71% das atletas, elas apresentam algum diagnóstico de síndrome pré-menstrual. E aí, eu trouxe o que as mulheres mais destacaram observar durante a síndrome pré-menstrual, ou a tensão pré-menstrual, como a gente conhece. Então, irritabilidade, mudança de humor, cólica, ansiedade, todos esses fatores, e aí, pasmem, tem mais de 49 fatores que influenciam essa síndrome pré-menstrual, e isso é mais relevante do que, às vezes, a gente, como treinadores ou como professores, a gente leva em consideração. Então, eu trouxe isso para quando a gente pensar na prescrição do treinamento, é uma resposta, assim, se a gente pensar que os estudos com mulheres são escassos, muitas vezes a gente fundamenta a nossa prática em estudos com homem, a gente tem que levar em consideração agora que estão começando a aumentar o número de estudos com mulheres, que tem fatores muito mais relevantes na prescrição desse treinamento. Então, desculpem falar assim, não é frescura das mulheres, acontece, esse estudo foi feito com atletas, então é importante levar isso em consideração. E aí eu vou trazer algo mais sério, que é a tríade da mulher atleta. Então, o que é essa tríade da mulher atleta? Ela é muito comum em esportes em que é um controle do peso, mas esse estudo, principalmente, ele fala muito da questão da tríade da mulher atleta com corredoras. Então, o que é a tríade da mulher atleta? Ela reflete na baixa disponibilidade energética. Algumas mulheres, elas têm problemas de distúrbios alimentares por conta desse controle do peso. Então, eles, além da corrida, falam muito da ginástica, patinação, os esportes em geral em que o controle do peso das mulheres tem que ser maior. As mulheres apresentam alterações menstruais, e aí essas alterações, elas podem acarretar, inclusive, como eu vou dizer, as mulheres podem se tornar inférteis se isso perdurar por muito tempo, e a diminuição da densidade mineral óssea, que pode acabar culminando numa osteoporose mesmo, com mulheres jovens. Isso aí, essa tríade acontece, é muito comum em tríades de mulheres jovens. Então, pensando na prescrição do treinamento de corrida, a gente viu aí que os estudos ainda são inconsistentes relacionados ao protocolo de corrida, e o professor Wander, ele falou muito bem da questão do exercício aeróbico. Então, assim, o que a gente tem ainda é muito fundamentado nos estudos com homens, mas é importante a gente levar em consideração o ciclo menstrual, as respostas femininas. E aí, até então,
uma deficiência dos estudos com mulheres era que eles utilizavam estudos nas fases em que as influências hormonais eram menores. Então, quando eu falo lá da fase folicular inicial, muitos estudos usavam aquela fase, quando, na verdade, é importante a gente destacar, avaliar não só o ciclo menstrual inteiro. As mulheres, elas não são treinadas só na fase inicial do ciclo menstrual, ou, por exemplo, elas deixam de treinar atletas de alto rendimento na TPM. É claro que a gente já ouviu isso, assim, eu estou na TPM, estou com cólica, não vou treinar. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que as mulheres vão ser atletas atletas recreativas durante todo o ciclo menstrual. Então, quando a gente prescrever um treino de corrida, isso deve ser levado em consideração. Então, assim, resumindo tudo isso, a gente ainda sabe que existem poucos estudos experimentais que associam exercício físico e resposta fisiológica e imunológica em mulheres. A maior parte dos estudos ainda são estudos de revisão e tem esse problema de avaliar somente a fase em que do ciclo menstrual, que a influência hormonal, ela pode-se dizer assim, ela é menor. Há uma escassez de estudos sobre a corrida, especificamente, e respostas endócrinas e imunológicas em mulheres. E os estudos com mulheres ainda apresentam problemas metodológicos. Então, vale o bom senso na prescrição do treinamento de corrida. Quem sou eu aqui para indicar alguma coisa na prescrição? A ideia hoje era provocar vocês com tudo que a gente tem, que não é muito ainda se considerarmos a comparação de estudos com homens e mulheres, mas como treinadores ou como professores, isso deve ser levado em consideração. E aí, para a prescrição do exercício, a sugestão é que haja uma abordagem personalizada e o respeito à individualidade biológica de cada mulher. Então, cada mulher vai apresentar uma especificidade do ciclo, uma duração, respostas psicológicas, fisiológicas, entre emocionais durante esse ciclo que devem ser consideradas. A adequação do treinamento, ela deve considerar as fases do ciclo menstrual, sim. Então, nem toda mulher ela é tão sensível a essas oscilações hormonais, mas as que são, cabe ao treinador considerar essas oscilações e ter um pouco de sensibilidade durante a prescrição do treinamento, da periodização em si. E, no caso extremo, um acompanhamento multidisciplinar. Então, às vezes, é necessário um acompanhamento de um nutricionista também, para avaliar, porque às vezes, como a gente viu, o substrato também pode interferir quando a gente considera a metabolização desses substratos energéticos também é influenciada pelo estrógeno e a progesterona, às vezes um acompanhamento médico ou psicológico quando necessário. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. De uma forma geral, é isso. Queria agradecer a oportunidade